médico Hans Kammler, da SS Obergruppenführer, foi um dos líderes mais influentes da Alemanha nazista. Imponente, engenhoso e desenfreado, sedento de poder, ele foi um dos arquitetos por trás dos campos de concentração nazistas, diretor do Iniciativa Ultra-Secreta de Foguetes, V2 e mestre dos programas de combate de emergência da Alemanha no final da guerra. O astuto e calculista comandante da SS consolidou um poder maciço como nazista. O regime desmoronou-se em pedaços à sua volta, e até o arquiteto-chefe de Hitler, Albert Speer, chamou-o, citação, os capangas mais brutais e mais implacáveis de Himmler. Mas assim como seu poder e ambição atingiram seu auge nos últimos anos da guerra, o maquiavélico comandante das SS desapareceu misteriosamente da face da terra. Relatos conflitantes sobre seu paradeiro surgiram em todas as terras. Alguns alegaram que ele havia caído em batalha, enquanto outros afirmaram que ele havia tomado uma pílula de cianeto junto com sua esposa. Ela mais tarde negou-o, levantando preocupações de uma possível fuga ou negociação secreta com os aliados. No entanto, também houve quem afirmasse que o homem chegou à OS Estados Unidos, onde ele teria encontrado um destino muito pior do que cianeto, a ascensão de um vilão. Kammler começou sua carreira como um aspirante a engenheiro ansioso por deixar sua marca em uma nação alemã em dificuldades. Desde a sua juventude, ele era um homem extremamente patriótico que havia perdido sua oportunidade de servir durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, juntou-se ao Rossbach Freikorps, um dos muitos paramilitares privados de direita facções que surgiram após a guerra. Como parte do grupo militante, Kammler participou de a luta brutal contra os blocos comunistas alemães pelo controle na instável Weimar República. Ele então se juntou entusiasticamente ao Partido Nazista em 1931 e à SS 2 anos depois. Carismático e bem educado, Kammler rapidamente subiu a escada da hierarquia e levantou-se da cabeça do Departamento de Construção ao vice-chefe do principal gabinete econômico e administrativo das SS. Em seu novo cargo, ele supervisionou o fornecimento financeiro e projetos de negócios para o Estado SS e a construção e operação dos muitos campos de concentração construídos em todo o Reich. Como o homem responsável, ele foi rápido em sugerir uma nova e angustiante solução para gerenciar as populações dos campos, supervisionando a construção de edifícios crematórios. Seu trabalho eventualmente o levou a participar dos programas secretos de armas do Terceiro Reich, onde ele foi encarregado de construir instalações subterrâneas remotas, onde a mais nova Wunderwaffe nazista seria desenvolvida e produzida. Então, em 1942, ele começou a supervisionar plantas de produção e instalações de teste para o foguete V2 e o novo jato Messerschmitt Mi-262. Resoluto e totalmente dedicado ao seu trabalho, logo foi promovido à operação e desenvolvimento de armas. Poder de tomada de poder. Tomando o poder. As instalações de desenvolvimento de foguetes. V1 e V2 foram construídas em instalações subterrâneas conectadas para campos de concentração, de onde Kammler poderia explorar uma fonte interminável de trabalho escravo. O general não mostrou misericórdia de seus prisioneiros, e muitas vezes os trabalhou até sua morte. Quando foi sugerido a ele para melhorar as condições dos trabalhadores, ele notoriamente diria, citação, não se preocupem com as vítimas, o trabalho deve prosseguir no menor tempo possível. À medida que Kammler se tornava cada vez mais crucial nos esforços nazistas, ele foi forçado a operar sob Albert Speer, ministro de Armamento e Produção de Guerra de Hitler. Speer nomeou Kammler como seu representante para tarefas particulares de construção e considerou-o um aliado. Contudo, Kammler não gostava de receber ordens de Speer e queria seu cargo e autoridade acima de tudo. Depois de trabalhar com Speer por quase um ano, Kammler convenceu Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, para nomeá-lo diretor de edifícios especiais no âmbito do programa de aviões de caça. O movimento minou completamente a autoridade e a posição de Speer, ainda mais quando a guerra se aproximava de sua fase final. Àquela altura, Hitler havia se tornado mais desesperado e imprudente, e a extensa hierarquia de poder do Terceiro Reich começou a entrar em colapso e se centralizar em menos indivíduos. Depois de persuadir Hitler a transferir o programa V2 para a SS,
Heinrich Himmler nomeou Kammler para liderar as operações de mísseis, e ele logo lançou a campanha V2 contra os aliados. Então, em 31 de janeiro de 45, Hitler nomeou Kammler como o chefe de todos os projetos de mísseis. No entanto, a escassez de explosivos atingiu um nível crítico, e o programa foi sendo encerrado a poucos. Hitler então transferiu as tarefas de apoio, manutenção e suprimento de aeronaves de Hermann Göring para Kammler, tornando-o o plenipotenciário geral do Führer para aeronaves a jato no início de abril. Em apenas alguns meses, Kammler tornou-se um dos comandantes mais poderosos do decadente regime nazista. A caçada. Quando a estrutura da Wehrmacht começou a ruir antes do avanço implacável das forças aliadas no Oriente e no Ocidente, a pressão afetou Kammler, que se tornou ainda mais implacável e desprezível. No final de março de 45, ele ordenou que seus homens executassem mais de 200 trabalhadores após seu carro, que estava parado em uma estrada movimentada na Sauerland, e ele suspeitou de sabotagem. À medida que a Alemanha se tornava cada vez mais engolida pelo caos, Kammler começou a se mudar de um lugar para outro, fugindo dos espiões e tropas aliadas e de seus superiores, cujas ordens ele frequentemente desobedecia. Durante toda a aprovação, Kammler tentou desesperadamente mover seu programa de mísseis para diferentes locais, mas suas forças pessoais foram eventualmente ordenadas a se juntar à infantaria alemã. Um Kammler errático então começou a desrespeitar as ordens diretas, abandonando o Nordhausen e mandando os valiosos cientistas e técnicos se esconderem enquanto ele desaparecia. Mesmo assim, graças aos altamente contestados registros britânicos decorrentes da Operação Little Foxley, que ativamente procurou assassiná-lo, os historiadores puderam ter um vislumbre dos últimos dias do comandante da SS na Alemanha. Localizando o general. Em abril de 45, Kammler e sua equipe conseguiram sobreviver aos massivos ataques aéreos da Força Aérea Real, que tiraram a vida de 9.000 pessoas na área de Nordhausen. Kammler e sua equipe dirigiram em segurança, e no dia 13, ele estaria em Munique para uma reunião com Albert Speer. Conta-se que Kammler e sua equipe chegaram ao Palácio Linderhof, perto de um extenso covil subterrâneo da SS e a fábrica de aviões a jato Messerschmitt 262 em Oberammergau. Enquanto estavam lá, eles teriam escondido toneladas de documentos e rapidamente se moveu para evitar que os comandos britânicos os caçassem. O grupo teria se mudado novamente em 28 de abril para Avon, na Áustria, onde eles estavam localizados perto de um campo de concentração que tem usado seus prisioneiros para construir uma instalação subterrânea de armazenamento de armamentos. Então, nos dias 3 e 4 de maio, apenas 4 dias antes da rendição alemã final, Kammler e sua equipe partiu para Praga, capital da Tchecoslováquia, que ainda estava sob ocupação alemã. Kammler e seu motorista, Friedrich Baum, acabaram se separando do comboio principal, e seu rastro esfriou a partir daí. Os britânicos relataram ter ouvido Kammler uma última vez em 7 de maio, quando ele enviou uma mensagem para um grupo sobrevivente da SS na clandestinidade, mas qualquer coisa depois disso não pode ser confirmada. O homem que desapareceu. Conta a história que Kammler e Baum chegaram a Praga, mas foram apanhados pela revolta checa contra a ocupação alemã. Disse que Kammler foi baleado no joelho esquerdo, levado para o hospital e depois terminado por partidários tchecos quando o hospital foi invadido. No entanto, os registros mostram que um sargento sênior do exército chamado Friederike Baum, que era de um grau semelhante e teve um ferimento semelhante, foi internado em um hospital militar em Comintern, Áustria, em 1º maio, depois de ser baleado no joelho em Praga em 4 de maio. Baum sucumbiu a uma infecção 6 dias depois. Alguns historiadores especularam que Kammler se transformou em um uniforme do exército e adotou a identidade de Baum, alegando que ele então tentou escapar do caos pós-guerra, mas acabou sucumbindo ao envenenamento por sangue e foi colocado em repouso em uma vala comum. Outra história é que Kammler terminou sua vida enquanto estava foragido. Alguns de seus comparsas inicialmente declararam que ele havia escapado para estar com sua esposa em Ebensee, onde ambos consumiram comprimidos de cianeto para acabar com suas vidas. Outras pessoas que trabalhavam para o fugitivo relataram que Kammler e membros de sua equipe deixaram Praga em 9 de maio,
após o que ele atirou ou envenenou-se, e foi enterrado por sua equipe leal em uma sepultura não identificada. No entanto, em 49, um agente do Corpo de Contra-Inteligência do ZEUA que trabalhava na desnazificação refutou esta história, afirmando que Kammler tinha sido realmente capturado pelos americanos em maio de 45, mas escapou pouco depois e foi para a Alemanha Oriental, onde começou a trabalhar para os soviéticos. Até hoje ainda há muitas conjecturas em torno do destino de Kammler, incluindo a possibilidade de que ele fingiu sua própria morte e, na verdade, estava sob custódia secreta com os aliados ocidentais ou os soviéticos. Teorias inquietantes. Muitos analistas acreditam que toda a história de Praga foi fabricada para fornecer um cenário plausível para seu destino fatal, no futuro onde, na zona de ocupação soviética, onde nenhuma investigação adequada poderia ser realizada. Além disso, a falta de urgência com que os aliados procuraram Kammler imediatamente após a guerra levou muitos a acreditar que já o tinham sob custódia e não queriam que os soviéticos soubessem. Além disso, muitos historiadores acham bastante suspeito que o nome de Kammler não tenha sido mencionado nos numerosos julgamentos de Berg e nas 35.000 páginas de testemunhos e provas que produziu. Notavelmente, os aliados pareciam desinteressados em caçar o comandante desaparecido da SS, chegando ao ponto de cumprir a exigência de sua esposa de declarar ele faleceu oficialmente, mesmo quando não havia provas concretas para sustentar a alegação. Outro cenário possível foi sugerido por um oficial da OSS que alegou que Kammler foi levado para o ZEUA e mantido em cativeiro até 47. O relatório perturbador afirma que o comandante da SS foi brutalmente punido e torturado em local secreto e que era, citação, internado em local de segurança máxima, sem esperança, sem misericórdia e sem ver a luz do dia até se enforcar. 2 relatórios de arquivos desclassificados do ZEUA parecem apoiar essa história, indicando que Kammler estava sob custódia americana em 30 de maio de 45, com um documento listando-o entre os principais membros da Força Aérea Alemã. A captura de Kammler está documentada em outro arquivo datado de 10 de julho de 45, como um dos presos que estão sendo interrogados. Apesar das evidências, o destino final de Hans Kammler permanece desconhecido, com muitos historiadores sugerindo que ele cometeu suicídio enquanto estava sob custódia do ZEUA em 1947, enquanto outros acreditam que ele acabou escapando da justiça por seus crimes. Obrigado por assistir o Clube Militar. E não esqueça de dar o like, comentar e se inscrever. Até a próxima!